Isso aqui no nosso SC no ar. Rodou. E ele chegou no maior gás, gente. Fábio Machado está aqui. Muito bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Márcia Dutra. Bom dia, galera do esporte. Bom dia, galera do futebol. Tudo bem? Final de semana, ótimo. tranquilo? Então Tranquilo. tá bom. Bola tá comigo? Toda sua. Então vamos trabalhar. Então a bola tá comigo, eu mato ela no peito e vou pra cara do gol, sem medo nenhum de ser feliz, para falar da participação dos times de Santa Catarina nos campeonatos brasileiros das séries A, B, C e D. E claro, começamos com a hierarquia, começamos com a Série A. Em jogo marcado por 2 expulsões, o Avaí enfrentou o Juventude pela 6ª rodada da Série A e perdeu. Alice Queiroz traz os detalhes. Quem abriu o placar foram os visitantes. Oscar Ruiz cabeceou e a bola passou entre as pernas do goleiro Douglas. O Leão empatou logo em seguida. Bissoli pegou de primeira e deixou tudo igual. Na segunda etapa, o Leão ficou com 1 a mais com a expulsão do meia Chico. 4 minutos depois, Vitor Mendes subiu sozinho e virou a partida para o time gaúcho. Os visitantes tiveram mais um jogador expulso. Paulinho Mocelin recebeu o vermelho depois da revisão do VAR, mas isso não influenciou no resultado da partida e ficou assim: Avaí 1, Juventude 2. Foi uma noite infeliz do Avaí. Vocês viram, o Avaí jogou com 2 jogadores a mais, uma boa parte ali do segundo tempo. O Avaí não conseguiu. A entrada, talvez, do Rômulo, né, muito mal no jogo, no primeiro tempo, no lugar do Muriqui, que saiu lesionado, chamou a atenção do torcedor. O Avaí foi lá, contratou Jean-Pierre, contratou o William Potker para ter o Rômulo como primeira opção na substituição do Barroca. Alguma coisa está errada. É claro que o Avaí não vai ganhar todos os jogos dentro da ressacada, isso fica muito nítido, né? Então o Avaí tem que tomar lições. Todo jogo é difícil, todo jogo tem que ser uma decisão e não existe adversário fácil no Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos lá, vida que segue. Vamos conferir a tabela de classificação da primeira divisão do futebol nacional. Em primeiro lugar o Corinthians, aí vem o Atlético, né? O Avaí tá bem, o Avaí está na 7ª posição com 10 pontos, continua sendo uma boa arrancada, né? Então tem que tirar lições para seguir em frente. Se o Avaí tivesse vencido, encostaria no Corinthians, seria líder juntamente com o Corinthians. Se o campeonato terminasse hoje, Juventude, que ganhou do Avaí ontem, Ceará, Atlético Goianiense e Fortaleza estariam na zona do rebaixamento. O Avaí joga agora contra o Atlético, lá em Curitiba, no próximo domingo, mas isso vamos falar durante a semana. Na Série B, o Criciúma venceu e convenceu contra o CRB. Já o Brusque perdeu fora de casa para o Londrina e a Chapecoense perdeu para o Sport na Arena Condá. Vamos aos gols. A Chapecoense enfrentou o Sport e perdeu. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Luciano Juba. Final, Chape 0, Sport 1. O Brusque foi até o Paraná e perdeu. Os donos da casa abriram o placar com Douglas Coutinho. O time do Vale teve a chance de empatar, mas Alexandro desperdiçou a penalidade. Na segunda etapa, o juiz marcou outro pênalti para o Brusque. Dessa vez, Diego Jardel bateu e marcou. Caprini fez um golaço e deu a vitória para o time paranaense. Final, Londrina 2, Brusque 1. Já no sul do estado, o Criciúma goleou o CRB. O camisa 10, Thiago Alagoano, abriu o placar. O Tigre ampliou com Rômulo na segunda etapa. E ainda deu tempo do atacante Igor fazer o terceiro. Criciúma 3, CRB 0. Na Série B essa história, o Criciúma jogou com lanterna, não interessa se o time deles é lanterna, está com problema, você tem que ir lá e tem que vencer. Boa vitória do Criciúma. A Chapecoense não ganha jogando em casa, é impressionante, o público foi decepcionante e a Chapecoense não consegue impor o seu jogo. E o Brusque, com essa derrota, né, tem uma informação, tem uma novidade aí. Vaguinho Dias não é mais o técnico do Brusque. Luan Carlos, ex-Brusque, e que foi vice-campeão aqui com o Camboriú, é o novo treinador, vai ser apresentado
essa semana no Brusque. Então o Vaguinho foi campeão, mas já perdeu o seu emprego no Brusque e vida que segue. Vamos lá, vamos conferir então a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, Sport, Bahia, Vasco. Tá aqui, ó, tudo time grande, tem o Novo Horizontino aqui no meio e o Criciúma, né? São os primeiros colocados. O Criciúma, com a vitória, encostou, né? Tá ali com 9 pontos. A Chapecoense se mantém com 9 pontos na 9ª posição. E o Brusque caiu para a 14ª posição com 7 pontos. Olha só, hein? A mesma pontuação aqui da zona do rebaixamento, que tem Guarani, CSA, Tombense e CRB. Vamos para a Série C, a 3ª divisão do futebol catarinense. No Scarpelli, o Figueirense reencontrou a vitória contra a Aparecidense. Alice Queiroz traz os gols. O Figueira saiu na frente com o meia Oberdan. A Aparecidense marcou no início do segundo tempo com Joãozinho, que deixou tudo igual. Aos 42 minutos, para fechar a partida, Gustavo Henrique chutou na saída do goleiro e garantiu a vitória alvinegra. Final de jogo no Scarpelli. Figueirense 2, Aparecidense 1. É a cara do Figueirense, né? Com muita dificuldade nessa temporada, mas o Figueirense foi competitivo, brigou até o final, né? O banco resolveu, o Paulo, Gustavo Henrique. Uma vitória muito importante, porque o Figueirense se afastaria muito do G8. E abre aquela perspectiva aí de uma reação no Campeonato Brasileiro da Série C. O resumo do jogo, das vaias, né? Porque o torcedor começou a vaiar muito quando o Figueirense tomou o gol de empate, ao delírio, grande festa no estádio Orlando Scarpelli. Vamos ver então como é que ficou a tabela da Série C. Mirassol, Manaus, né? Volta Redonda e Remo. Aqui, ó, esses 8 são os classificados. O Figueirense está na 11ª posição, subiu 2 posições. Vejam como o campeonato é difícil. O Figueirense venceu o jogo, subiu apenas 2 posições na tabela. Então, a briga continua. O próximo jogo é contra o Brasil de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Marcílio Dias e Juventus, né? Isso aí agora pela Série D. O Marcílio venceu o Juventus pelo placar de 2-1. Padu marcou para o Marcílio. O Wallace vai empatar para o Juventus e Douglas Packer vai fazer 2-1 para o time de Itajaí. Lembrando que isso aí é a Série D, a 4ª divisão do futebol brasileiro. E uma vitória, né? Mais um confronto de catarinense. Se é bom para o Marcílio, é muito ruim aí o resultado para o Juventus. E hoje nós temos mais... Vamos ver a tabela? Tabela da Série D, é isso? Então vamos lá. Tabela da 4ª divisão da Série D do Campeonato Brasileiro. Cascavel, Aimoré, Caxias, e olha que entrou o Marcílio Dias, hein? Nós achávamos que os catarinenses tudo lá na parte de baixo. Marcílio Dias entrou ali na zona dos classificados. E o Próspero e o Juventus estão na lanterna. Tem um próximo jogo? Então vamos só para fechar aqui então. Próximo jogo envolvendo a Série D, que joga hoje, né? O Azuris do Pato Branco, lá do Paraná, recebe o Próspera às 19 horas lá no interior paranaense. Márcia, muito bem, já cheguei aqui. Muitos gols, prometemos e pagamos. Alguns times, né, razoavelmente bem, outros não. Mas é assim, ainda muita bola ainda vai rolar. Que coisa boa. Muito assunto para a gente dividir com o telespectador. Boa semana para você. Quarta você está de volta? Sexta-feira eu estarei de volta. Sexta? Isso. Ah, tá então bom? tá bom. Mas a gente traz notícias do esporte a semana toda. Sem dúvida, não. E se tiver algo relevante, aí a gente vem. Tá tudo certinho aí. Márcia, querida, para você... Galera do esporte, galera do futebol, uma super segunda-feira, uma ótima semana, sempre com muita paz, saúde e felicidade. Coisa bem boa. Obrigada, ótima semana para você, te espero. Fui. Vai e volta.